Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live surpresa que eu estou fazendo aqui no Instagram e que eu vou postar posteriormente no Facebook e no meu YouTube. Na verdade, essa é uma segunda rodada da live que eu fiz à tarde, hoje, dia 28 de outubro de 2021, dia do funcionário público. Então aproveito para dar os parabéns a você que é funcionário público e que a sua vida seja muito abençoada e tenha muito sucesso e muitas coisas boas que aconteçam daqui para frente. E na verdade eu fiz uma live à tarde, só que deu alguns problemas no vídeo, o som ficou esquisito e eu acabei descartando assim. Fiz a live, queria disponibilizar posteriormente, tanto aqui como nas outras redes, mas problemas na gravação, no som ficou travado, eu optei por descartar o vídeo que foi feito. Eu estou refazendo a live com o mesmo conteúdo agora. E até para ser um pouco mais conciso, o que eu pretendo fazer agora? Na verdade, é apenas um convite a uma reflexão que eu tenho feito já nos últimos anos, assim, principalmente a partir de 2020, quando começou todo esse estado de coisas que nós vivemos. Como eu vou começar essa conversa? Eu digo para vocês que eu sempre fui uma pessoa que foi um tanto resistente a mudar de hábitos, a mudar de ideias, enfim, a sair da zona de conforto, vamos dizer assim. E eu tinha tanta resistência a esses tipos de mudança que até, por exemplo, vou falar melhor sobre isso ao longo da nossa conversa, que até tinha uma certa resistência até a mudar os livros da minha estante. É um pouco de resistência à mudança, um pouco de preguiça, enfim, tudo junto e misturado. Mas, conforme foi surgindo vários acontecimentos, falecimento do meu pai, pandemia e tantas outras circunstâncias que me fizeram sair um pouco dessa zona de conforto. E um momento que eu quero destacar aqui, que aconteceu nesse interregno entre 2020 e 2021, é justamente o meu cuidado com a saúde. Quando eu terminei em 2020, eu estava com mais de 110 quilos, assim. Eu já estava numa categoria de obesidade já grave, assim, nível 2, já um nível de obesidade muito alto. E um pouco mais eu poderia chegar num estágio de obesidade mórbida, que seria já algo muito mais grave, muito mais complicado, que inclusive foi algo que afligiu o meu pai durante muitos anos. Não foi isso que o tirou a vida dele, mas é um fato importante, e até pelo fato de eu ter essa herança, assim, meu pai foi obeso mórbido e eu também tenho obesidade, então é algo que me motivou a tomar mais cuidado, procurar ajuda médica, e graças a, a isso, o que foi acontecendo, certas coisas, certos hábitos que eu tinha e que eram influenciados pelo meu pai, eu acabei eliminando da minha vida. Um exemplo bem prático disso. A gente costumava, principalmente durante as tardes, eu chegava do trabalho e a gente comia sempre algum salgadinho, alguma coisa desse tipo. A gente comia muito tortinhas, coxinhas, pastel. Quando não, é salgadinho de saco, tipo os salgadinhos da Elma Chips, por um exemplo, nesse nível. Além de chocolate e essas coisas. Não eram grandes quantidades, mas assim, eu percebi que aos poucos, até pelo fato de estar trabalhando em casa, diminuiu bastante a minha mobilidade e mais toda essa conjunção de fatores, idade, já tenho mais de 40 anos, já tenho uma tendência a engordar. Tudo isso provocou o meu aumento de peso e chegou aos 110, 112 quilos que apresentei no início do ano
de 2021. E esses acontecimentos envolvendo a morte do meu pai e tantas outras coisas que se sucederam me fizeram mudar de ideia, assim, eliminar certos hábitos que aparentemente eram hábitos de prazer, evidentemente, mas que tinham uma consequência concreta e uma consequência concreta negativa, que é o aumento de peso, entre outros fatores. Pode aumentar assim os seus níveis de colesterol ou de triglicérides, enfim. Isso aqui não é uma live de nutrição ou algo do tipo, é só um compartilhamento de experiência. E isso me fez mudar alguns hábitos da minha vida. Então, como consequências mais objetivas, disso, eu eliminei esses lanchinhos de tarde ou antes do café, depois do café da manhã e o almoço, ou entre o café da tarde e a janta. Enfim, são coisas que eu fui eliminando aos poucos, e isso ao longo do tempo, e mais algumas medicações que eu tomei, foi mudando a minha rotina e eu comecei a perder peso. Tanto é que hoje, nesse dia 28 de outubro de 2021, eu estou com 94 quilos, quase indo para 93. Então são quase 20 quilos perdidos em um pouco menos de um ano. Uma grande conquista que foi fruto também de perseverança, de persistência, de foco. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu percebo que esse momento de transição, de coisas que foram acontecendo na minha vida, também me fizeram pensar em certas coisas, em certas circunstâncias da minha vida que faziam sentido até certo ponto, que hoje já não fazem mais. E uma dessas coisas aconteceu no começo do mês. Lembra-se quando eu fiz o vídeo da biblioteca? Há uns dias atrás veio um rapaz que é da empresa que fornece internet aqui em casa, teve um problema e ele precisou fazer manutenção, mas eu precisei mudar a estante de lugar. E a partir desse momento, uma coisa que já não era comum da minha parte, que é arrumar as minhas estantes de livros. Eu simplesmente tinha o costume de comprar os livros e jogar na estante, ou até colocar em outros lugares. A partir daquele momento, eu resolvi ter a ideia de, bom, já que eu mexi aqui para assim, tive que tirar os livros, mudar a estante de lugar, já que eu tive que fazer isso uma vez, então eu vou além. Então aí eu comecei a mudar tudo, então assim, a rever a minha biblioteca, escolher os livros que eu queria manter comigo e os que eu queria me desfazer. Tanto é que no vídeo eu computei 210 livros que eu selecionei que vão ser doados ou vendidos. Eu vou ver exatamente como vou destinar esses livros. Doação para um sebo, venda, eu ainda estou avaliando. Mas uma coisa que eu nem imaginava, tanto perder peso, algo que eu nem acreditava que eu ia perder peso tão rápido, e essa mudança na minha estante, assim, me desfazer de livros que até então eu achava que não havia, não teria, não iria me desfazer. São livros que eu comprei pensando em concurso, fazer tanto concurso para profissão universitária ou até para cargos públicos na área de jornalismo, então, ou como professor de ensino médio, ensino técnico em institutos federais, colégios técnicos, tanto estatais, professor particular. Então são livros que eu acabei juntando com esse propósito e que acabei não lendo muito pouco. E eu simplesmente tive o lampejo de pensar em, não quero mais. E assim foi feito. Fiz toda aquela mudança. Os livros que eu quis manter, que são aqui, principalmente os livros de referência, os meus dicionários, as minhas gramáticas, livros que eu costumo utilizar, ou que é muito mais fácil utilizar, assim, por serem livros mais de consulta e não livros de estudo. Esses ficaram. Outros livros que já não fazem mais sentido para mim, pessoas que eu já não quero mais trabalhar, eu descartei.
ou livros muito antigos, assim, que já ficaram ultrapassados. Eu acabei me desapegando desses livros. E a partir disso, a partir desses acontecimentos, outras coisas foram surgindo. Uma coisa que acho que marcou bastante foi a gente ter se desfeito de um cajueiro que nós tínhamos aqui no quintal, um cajueiro que o meu pai plantou. Ele gostava muito de árvores, queria ter uma árvore tanto para fazer sombra como para produzir frutos. Mas ao longo de, não sei se 20 anos ou um pouco menos do que isso, que nós temos esse cajueiro, assim, deu muito pouco fruto, mas deu muita sombra e muita sujeira também. Mas depois que ele faleceu, parece que perdeu o sentido ter uma árvore desse tamanho aqui conosco e com todos os problemas que ela apresenta, assim. Ela faz sombra, mas faz sujeira e não tem caju. E simplesmente, vamos cortar. Fazer o quê? Já cumpriu o seu ciclo. Também minha mãe aproveitou esse momento e vamos fazer uma reforma, vamos ampliar o muro, vamos pôr piso, fazer o nosso quintal algo mais bacana, dar uma nova aparência, dar um novo visual. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, amarrando todos esses pontos que eu apresentei, é que a gente não pode se acanhar com a mudança, a gente não pode temer a mudança, se envergonhar da mudança, porque a mudança sempre vem. Se a gente tem de mudar, tem de seguir um outro rumo, tem de seguir um outro caminho, isso inevitavelmente vai acontecer, a gente querendo ou não. E esses momentos são muito importantes justamente para a gente poder sair dessa zona de conforto, a gente sair do comodismo, de ficar sempre em um mesmo estágio, em uma mesma fase. Então todos esses momentos, por mais complicados que tivessem sido e foram mesmo, eles nos fizeram aprender muitas coisas, a olhar o mundo de outras formas, a olhar os fatos de outra forma. Porque a gente está sempre se transformando, a gente nunca tem o mesmo olhar sobre os fenômenos, sobre as pessoas, sobre a vida. Nunca é o mesmo olhar o tempo todo, durante toda a vida. A gente vai mudando. Então a mudança faz parte da nossa vida e a gente tem que estar faz parte da nossa vida e de alguma forma a gente tem que estar. A gente deu uma interrupção aqui. O que eu quero dizer é que a mudança é algo que faz parte da nossa vida e a gente tem que estar preparado para o que vier. Porque se é algo que tende a acontecer, mesmo que a gente não tenha noção de quando vai acontecer, ela vai vir. Porque o mundo muda, as pessoas mudam. Isso é importante, a gente poder ter uma... É importante a gente ter perspectivas novas sobre o mundo, as pessoas. Então são livros que a gente não usa mais, que não nos interessam, a gente vai desapegando. São relacionamentos que também a gente vai revendo, ou a gente valoriza, fortalece, ou a gente acaba e cada um segue sua vida. Então as mudanças estão aí, elas acontecem e a gente tem que simplesmente entender, compreender que esse é um processo que vai se arrastar ao longo da nossa existência. E o importante é que essas mudanças sejam sempre para melhor, mesmo que o processo não seja um processo simples, não seja um processo tranquilo, que envolva algumas perdas, que envolva algumas dores, alguns suplícios. Mas o importante é que a gente se transforme para melhor sempre. Com isso eu quero só assim, deixar uma mensagem da gente não se acanhar nessas situações de mudança. A gente receber esses momentos da melhor forma possível, estarmos preparados para quando for necessário mudar de rumo, mudar de ideia, mudar de relacionamento, mudar de hábitos, porque isso vai ser para o nosso bem. E mesmo quando for algo que a gente não tem certeza, a gente vai buscar de alguma forma tentar entender se aquele caminho é o melhor
ou não, ou se convém dar um outro ritmo, mas o importante é que nós nunca vamos ser as mesmas pessoas para sempre. Nós vamos sempre ajustar um ponto aqui, um ponto ali, nossas mentalidades, nossas escolhas, enfim. A mudança faz parte da nossa vida e a gente não pode se fechar a elas. Ao contrário, nós temos que recebê-las, nós temos que compreendê-las e, acima de tudo, aprender e melhorar essas situações. Aos poucos eu vou tomando mais conhecimento, mais rumo, tanto essas experiências que eu tenho aprendido a partir dessa perda que nós sofremos, eu e minha mãe, a gente está tão acostumado a ter nosso pai aqui do lado, então, ainda assim é algo que me marca bastante, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso e muitas outras oportunidades, muitas outras situações vão surgir, a gente vai acumulando como ser humano, como filho, como marido, como esposo, como marido, como amigo, como um profissional, como um voluntário, como alguém que se insere na sociedade, que faz parte de um grupo, enfim, como alguém que vive, como alguém que constrói relações, que age sobre o mundo. É uma mensagem simples que eu deixo para vocês nesta noite. Espero que dessa vez o nosso vídeo fique legal, assim, fique travando e você possa compartilhar com seus amigos. Eu pretendo fazer outros vídeos assim, com essa proposta mais reflexiva, convidar vocês para alguma conversa, para a gente poder ter um espaço aqui mais próximo, onde eu posso, em tempo real, ter essa conversa. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo gravado, você seja à vontade para deixar a sua opinião, se esse tipo de vídeo que interessa, se você gosta de um momento mais de mais reflexão, de um bate-papo, que não seja uma aula, até porque esse formato pode ser um pouco maçante de vez em quando, então é até uma forma de você também se interessar por outros assuntos, mesmo que eles não sejam assuntos intelectuais, são assuntos que podem trazer um interesse, que podem estar te inquietando, podem até despertar as coisas. Então, você gosta desse tipo de formato, temática mais de bate-papo, de uma reflexão mais profunda, ou sobre assuntos que podem nos inquietar, podem nos despertar de alguma forma para outros pensamentos, uma proposta mais de conversa, então deixe seu comentário, se manifeste da forma como você achar melhor, curtir, compartilhar, comentar, sugerir. Eu vou agradecer bastante. E quem sabe a gente vai construindo um horário, um formato para a gente poder repetir essa estrutura, a gente criar um momento para a gente poder conversar, trocar essa ideia. Então, a palavra está com vocês. Espero que essa mensagem aqui para vocês faça algum sentido, que ajude vocês de alguma forma. Seja uma distração, não importa. Você aqui, seja algo positivo. Vocês possam tirar algo positivo desse nosso momento que nós tivemos aqui. E que outros momentos venham. Muito obrigado por você acompanhar, seja ao vivo, seja gravado, e não se esqueça de se inscrever no canal aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, e a gente vai aos poucos tomando um diferente aqui pro canal, estruturando, testando nosso formato, para a gente poder fazer com que esse espaço seja cada vez melhor, tanto para mim quanto para vocês. Então, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fique com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo, próxima live. Obrigado, valeu!